Eu queria fazer uma passagem, Cássio, por um fim de semana aqui em Pernambuco, em que a gente viu o tema organizadas voltar para a pauta. Em 3 atos, né, eu diria. O primeiro, na proibição da PM, né, ali na entrada de Sport e Botafogo, aquele jogo que era um jogo especial, voltado para mulheres, crianças e portadores de deficiência. E torcedoras, integrantes da Jovem, simpatizantes da Jovem, não sei definir exatamente como, elas foram proibidas de entrar utilizando a chamada camisa da punição, né? Que é a camisa que a organizada criou para poder ser usada, já que... E que só no esporte é um problema, e aí é um problema da Jovem, porque a uniformizada tem uma cor que não é a cor do clube. Porque essa camisa no Santa Cruz é branca, pô, a camisa é branca como outras brancas do Santa Cruz, a do Náutico é vermelha como outra, a do esporte é amarela. É muito mais fácil você identificar e relacionar ela. Total, isso. A gente teve no sábado esse caso fortíssimo, debatemos no telecast. No domingo fomos surpreendidos com imagens em que o trecho da Abdias de Carvalho, na frente da sede do esporte, inclusive no primeiro final de semana de funcionamento, né, do restaurante novo que abriu, virou um palco de guerra, tá? Virou com polícia fazendo barricada, com integrantes da organizada do Campinense, né, ao que parece coligados com a Jovem, integrantes da Inferno Coral, a quilômetros e quilômetros e quilômetros do Arruda, né, e aí todo aquele cenário de guerra de sempre. E já depois do jogo no Arruda veio a notícia da morte, né, de um jovem que estaria com a camisa do Santa Cruz, e segundo relatos do tio dele, ele foi espancado, né, por integrantes de organizada também e morreu, né? Seria mais uma morte aqui em Pernambuco, caso realmente seja confirmada que teve que foi causado exclusivamente por códigos de conduta de violência extrema dessas organizadas. Cássio, como é que a gente, depois de tanto tempo, né, transita nessas informações, né? Assim, porque, porra, a gente tem uma linha, né, de que o quanto a PM erra com as organizadas no trato, o quanto é inócuo o trabalho que é feito. Aí vem as organizadas e continuam, né, com sua linha de violência absurda, incontrolável. Como é que a gente transita esses 3 últimos atos, hein? Eu consigo separar, Fred. Porque se você não separar, você vai justificar a forma como o torcedor é tratado no estádio para a falta de combate ou combate mal sucedido nesse outro ato que você falou. Eu acho que você precisa, a pessoa precisa separar esses 2 atos. Primeiramente, só um adendo em relação àquela parte do sutiã, até pela nota do esporte. A segurança privada do esporte estaria envolvida naquela decisão, o que torna ainda pior aquela cena, tá? Porque os clubes têm alguma parte dela é segurança privada, mas não é todo o estádio. O jogo não é feito só por segurança privada. Em alguns lugares é assim que acontece, mas não é em Pernambuco. Mas aquela parte da empresa de segurança privada, o Santa também tem, o Náutico também tem, e estaria a partir do clube, porque, segundo o clube na nota, não poderia ter nada relacionado à Jovem. A própria nota do esporte fala que foi para não entrar com a camisa, mas que ofereceram camisas pretas. O erro grave do esporte. Não teve em nenhum momento durante a semana, dizendo para as mulheres, não venham com essa camisa no dia do jogo, porque essa camisa não pode. Não houve o aviso. Não dava para deduzir, simplesmente não houve. E, repito, no caso do esporte, a camisa é a única onde a camisa... É como se você está proibido camisa amarela. Você não pode fazer, você não pode proibir uma camisa branca com o escudo de Santa Cruz no jogo de Santa Cruz. Não tem como. Não pode dizer, só vai entrar a camisa oficial, só a camisa oficial. A coral ou aquela que tem branca. Se não for essa, significa que é supostamente da Inferno Coral. Você não tem como.
Mas como a organizada é branca, entra. No caso, como a do Náutico é vermelha, a organizada entra. A do Sport é organizada, escolheu o amarelo. Então, assim, problema da organizada. Então é mais fácil identificar, embora não tenha o nome da jovem. É uma camisa amarela com a marca do Sport. E aí não pôde entrar e disse que era por isso, só faltou aviso. Então, um erro bizarro do Sport nessa questão. Da truculência da polícia, é só ver como foi o jogo de Santa Cruz, porra. Domingo. A entrada no anel inferior, eram 2 portões no anel inferior, a retenção de público em um portão só. Aí já teve até uma reunião na sede da Federação Pernambucana para discutir isso, para tentar flexibilizar, para tentar, óbvio, liberar mais as ruas, que as pessoas podem circular mais do estado, teriam ido para outro portão de acesso ao anel inferior do Arruda, e no caso isso estava acontecendo pela própria polícia. Eu estou dando só exemplo porque, infelizmente, é recorrente. É uma operação, e a operação ela acontece com os clubes / Polícia Militar, ou / SDS. O clube faz a operação do estádio, a polícia tem uma parte que fica dentro e uma parte que fica fora, dentro e fora do estádio, né? E até gente bem longe do estádio, num raio. E é feito em conjunto alguns setores disso da polícia, sobretudo da Polícia Militar, né? São anos e anos com problemas. Assim, o jogo das mulheres, é que a gente falou, a bizarrice ali era porque a escala de perigo naquele jogo era irrisória. E nem naquele jogo muda o perfil. Você consegue tendo problemas, a bateria que não pode entrar, a camisa que não pode entrar. Assim, é um negócio de maluco. Aí isso foi no sábado. E a gente falando que era um absurdo, porque era um absurdo a forma como o público, majoritariamente feminino, foi tratado no jogo lá Sport Botafogo. Aí essa aqui a gente está vendo aqui em vídeo, na pegada do podcast, a gente está mostrando aqui a foto da imagem do dia seguinte, com centenas, acho que não dá para contar, mas tem centenas de pessoas assim, supostamente desenvolvidas com a organizada principal uniformizada do Santa, invadindo, atacando ali do Retiro, onde estava a uniformizada do Campinense, que é coligada com a principal uniformizada do Sport. Ou seja, a rivalidade, embora Santa Cruz e Campinense já tenham decidido a Copa do Nordeste, não é isso que está causando essa cena. Não é a rivalidade de 2 times que decidiram já decidiram a Copa do Nordeste 2016. Ou seja, a coisa que o Sport Ceará fizeram recentemente, afinal foi Santa Cruz e Campinense. Mas não era isso que estava provocando, não foi aquela final que atiçou uma rivalidade. Não, era a rivalidade do esporte. O esporte já tinha jogado um dia antes. Nem homens da uniformidade estavam no jogo, mas essa relação existe. E é assim, Renato Barros, da Timbucast, e ele também é repórter de TV, até deu alerta, só tem uma coisa que é assim, porra, se você sabe das coligadas, será óbvio que isso poderia acontecer. Aí até falou, ele até brincou da reportagem, dá um spoiler. Sábado é Náutico, que é América de Natal, e a do América de Natal, se eu não me engano, é coligada com a do Santa. Então, esse tipo de situação poderá acontecer com essa relação, ou seja, a Fanáutico puta lá com a organizada América porque é coligada com a outra, ou seja, a rivalidade não é Náutico América. E a do Fanáutico ela é coligada com a do ABC, né? Para completar. Como a do Santos, se não me engano, é do 13 também. Eu estou viajando, mas enfim, eu não tenho esse negócio coligado, não tenho isso decorado, não. Mas aí ele deu spoiler, então assim, existem sites que mostram as uniões, do punho cruzado, uma dedada para lado, aquele negócio todo que os caras fazem e tal, e você consegue ver as associações. Tem associações que deixaram de existir, outras novas foram criadas, e tudo isso é a base dessa situação, onde o futebol, assim, não tem. O jogo do Santa seria horas depois, a quilômetros dali. Não havia nada na Ilha do Retiro que relacionasse ao Santa Cruz naquele momento, e nem do esporte com o Santa Cruz, de um lado para o outro, nada. Não havia esporte, não havia clássico das multidões no domingo, não havia nada disso. Mas havia a relação de uma uniformizada com outra uniformizada, mesmo que a outra uniformizada não fosse jogar naquele dia. Porque não precisa jogar. A gente fala assim, não precisa jogar, não precisa ter jogo. Futebol é algo menos. Futebol a grande, eu não vou mensurar aqui, vou tentar não mensurar de quantos, porque essas eles têm dezenas de milhares de pessoas. Assim, quando você entra no Facebook, é 70, 80 mil, é muita gente. Então, não vou mensurar quantos são os que fazem isso aí. Mas uma boa parte faz. Uma parte dessa magnitude faz. E para essa parte, eu estou me dirigindo a essa parte do vandalismo,
o futebol só serve basicamente para uma coisa: autoproteção quando der merda. Porque na hora que dá merda. Veja só, vamos supor que isso não é futebol. Que simplesmente uns 200, 300 pessoas estão andando no meio da rua e começam a apedrejar assim. Imagina um lugar assim no Recife, qualquer outro lugar, o Recife Antigo, o Shopping Recife, a Beira-Mar, qualquer outro lugar que você imaginar, e acontecesse isso aí. Qual seria a resposta do Estado? Alguém acharia. Porque, sabe qual foi a resposta do Estado? Na segunda-feira, a Arena Pernambuco completou 10 anos, aí teve uma ação e parecia que não havia acontecido nada no sábado. Parecia simplesmente que não havia acontecido nada no sábado. Isso é como se tivesse sido em Maceió. Isso foi Maceió, isso é problema de Alagoas. Na casa. Porque assim parecia que não tinha acontecido. Um negócio desse tamanho. A gente está normalizando que os vídeos são inacreditáveis, assim, que para a rua, que dá esses tiro para todo lado, correria, vidro quebrado, gente dando ré, pegando contramão para tentar fugir disso aí. Que isso aí no futebol acontece. Não, no futebol resolve depois. Eu repito, se isso não fosse algo de futebol, essa cena que a gente viu, simplesmente foram 300 pessoas, 200 pessoas que simplesmente invadiram a rua assim, tentaram fazer terrorismo, o nome seria esse. Mas no futebol não é terrorismo, futebol é briga de organizada. Em qualquer outro segmento, isso seria, eu acho, imagino que seria terrorismo. Briga de então, torcedor para alguns, tá? Alguns estão com briga de torcida, chama nem de organizada. Exatamente, briga de torcedor. Isso não tem nada a ver com futebol. Isso não tem nada a ver com futebol, pô. Assim, e repito, o dia seguinte é isso aí, que são domingo, o dia seguinte isso aí parecia que não havia acontecido absolutamente nada. E aí você sabe que no próximo sábado já vai ter um jogo que tem uma relação próxima disso aí. E as coisas não mudam. Aí a concentração porque as coligadas têm isso, né? De você concentrar em tal lugar justamente para ir lá. Porra, aí você vai concentrar no estádio do outro cara lá, aí você vai concentrar no estádio do esporte. Aí o negócio vai ser lá, aí o esporte liberou, toda vez aconteceu, não sabia. Toda vez que acontece que no Santa Cruz diz que não sabia. O Náutico diz que não sabia. Mas todo jogo eles concentram lá, pô. Todo jogo eles concentram lá. Então, é muita gente que lava as mãos nessa situação. Isso só acontece com a sucessão de merda, pô. Isso aí não é um erro só. Isso aí é uma sucessão de merda para que isso seja algo tão inacreditável, estarrecedor, e você olhe, você diga, eu já vi isso antes, você não olha achando que vai ser a última vez, e você não vê uma posição firme do Estado para dizer que isso é intolerável. É inacreditável. Assim, E porque eu estava falando no começo do comentário, Fred, para não misturar as coisas, porque eu não misturo as coisas, porque não é isso aí. Por que eu acho que não tem que misturar? O que eu falei, mas só para encerrar com esse ponto. Porque se você misturar isso aí com o jogo, você meio que autoriza toda a truculência no jogo, onde não acontece isso. Onde as pessoas estão lá para ver o jogo, está tendo dificuldade para entrar, dificuldade para comprar um Guaraná, uma cerveja, dificuldade para passar o ingresso, para comprar o ingresso, para passar na catraca, com tudo, para arrumar um lugar, porque um lugar de cimento, nem cadê, o cara até, o lugar está ocupado, o cara vê o jogo em pé, a grade, o campo está alto, tem uma porra de uma placa de publicidade na frente, e ainda tem spray de pimenta na cara, empurra a cotovelada de cacetete. Meu irmão, então tem toda essa dificuldade. Aí quando acontece isso aí, você vê os vídeos, é todo mundo assistindo, porra. Assim, é como se fosse assim, deixa terminar, deixa acalmar, você vai cercando, a ação é diferente. É muito curioso, eu acho muito curioso. Então, eu digo isso porque para você não validar a truculência que tem no jogo, porque no jogo quase não acontece nada. Aí, isso aí, que não está tendo um jogo de futebol aí nessa área, é por causa disso que não vai ter bateria no jogo, charanga no jogo, é por causa disso aí que não vai ter bandeira no jogo. Porra, porque sempre, até agora ninguém retirou não, tá? Fizeram aquela autorização meia boca, que é cheio de burocracia, mas até agora não deram a ré. Mas nas outras vezes foi exatamente assim que aconteceu. As bandeiras e bateria e charangas, elas foram proibidas no estádio a partir de confusões que nunca aconteceu com uma cara jogando a bandeira no outro. Nunca ninguém jogou uma corneta, uma baqueta no outro. Isso tudo foi punição para dizer, você está fazendo confusãozinha, então não vai tocar. Só que aí você pune todos os outros.
Aí você pune todos os outros setores, pune todo o restante da torcida que tem nada a ver com isso. E na hora de combater isso aí, não foi combatido da devida forma. Quantas pessoas foram presas aí dessa situação? Porra, É o que eu acho veja só. fundamental. É um negócio assim, é cansativo, é repetitivo. A gente, não é a primeira vez, certeza absoluta que não será a última, o combate. E você vai vendo que vai se acentuando, porque na hora que isso acontece e não é combatido, os caras pensam assim, mesmo, a gente mandou 300 lá, quando quebrou o vidro do restaurante, e não foi combatido da devida forma. Veja só, para quem fez a ruaça, na cabeça, tem que de vez em quando tentar pensar, ou tentar supostamente imaginar o que esses caras estão pensando. Para essa galera, esse dia foi do caralho. Esse dia para essa galera foi espetacular. Os caras, mesmo, a gente foi lá, quebrou, os caras acabaram de inaugurar o restaurante, a gente quebrou o vidro dos caras, meu irmão, tomou a bandeira. Meu irmão, no fim das coisas, sabe o que isso vira? Isso vira música. Quando tem essas invasões, o cara vira música. Quando eu fui lá, roubei teu bandeirão. Quando eu fui lá, botei tu para correr. Quando eu fui lá, botei tu para pular da ponte e sair fugindo, nadando no Rio Caparibe. Isso vira música. Enquanto a gente tá aqui, enquanto a gente tá achando um absurdo, para a mente do cara, o cara acha, meu irmão, a gente botou para fuder, os caras acharam fantástico. É uma relação diferente, porra, em relação ao que está sendo feito aí. Isso os caras não estavam caminhando e teve uma provocação, e a partir dessa provocação, todo mundo, vamos pegar aqueles caras, ninguém vai falar isso da gente, não. Isso aí, foram para ir para fazer isso. Pô. Isso, enfim. O que eu acho é o seguinte, sabe? Se a PM, e eu vou até tirar das costas só da PM, né? Se todo o sistema de segurança, né, pública de Pernambuco, né, conseguisse agir em duas frentes, eu até, sabe, poderia aqui defender a restrição da bandeira, a restrição da bateria dessas uniformizadas. Por que eu poderia defender? Porque, além de escudo, o futebol também é um meio de propagação. A bandeira, a bateria, a festa, as músicas são a forma de atrair mais jovens, né, para se encantarem por aquilo, para entrarem nesses grupos e para se virem para fazer isso aí que a gente está vendo na tela. Porém, era preciso que houvesse um outro enfrentamento da segurança pública, que era de prender e punir os criminosos. Pô. É o que eu falo, veja só, o Sport perdeu 6 mandos de campo completos porque houve uma invasão dos integrantes da organizada num jogo. Dessa invasão existiu uma cena de violência. Uma cena de violência. Um cara chutando uma bombeira caída. Por que razão? Ninguém sabe. Se esse cara que chutou a bombeira, com 1000 imagens dele, não está preso, se os caras que mataram que causaram mortes, se esses caras não estão presos, que é o exemplo que eu dou todas as vezes, os caras vão e assaltam um posto de gasolina, aí a polícia vai lá e prende, aí aparece um cara e diz assim, estou aqui com 4 mil reais para gastar, para pagar tudo que eles roubaram, paga que eles estão liberados. Pode isso? Então agora eu saio ali para roubar, se meu roubo der errado, eu digo, Cássio, chega aqui, Cássio, faz um favor para mim. Tentei roubar aqui 5 mil contos para não ser preso. Manda 5 mil contos para cá. Aí, Cássio, pixezinho de 5 mil, eu tô livre. Pelo amor de Deus. Não é assim que funciona, pô. Não é assim que funciona. Então, assim... Como no teu Pix, tu sabe o que ia acontecer contigo, né? Eu tava fodido. Uma noitezinha eu dormia. Mas eu também não ia ligar pra tu, não. E tu ia ser foda. Mas Rodrigo, César, tu vai salvar. Rodrigo resolveu. Rodrigo resolvia. Rodrigo... não sei se o Rodrigo tem ficha limpa para poder resolver essas coisas, mas resolvia. Já trabalhou com muita coisa ali. Mas é isso, pô. Tem que ter a individualização do crime. Né? Aqui em Pernambuco, essa coisa de torcedor tem que acabar. Tratar como torcedor, como torcida, tem que acabar. Não é possível que a gente saiba, que a gente repita aqui. O podcast vai fazer 10 temporadas no ar, mas antes do podcast a gente já repetia isso.
Porra, não importa o futebol. O futebol não importa. Se o Santa Cruz tivesse perdido por 1-0 para o Campinense e esses caras tivessem conseguido o que eles conseguiram, para eles o dia era bom do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Tá? E assim para todos os clubes. Claro que não são todas as organizadas. Tem organizada com 15 pessoas, uma charanga, tem. Mas a gente está falando, e todo mundo sabe o que a gente está falando. São os grupos que são grupos criminosos. Que de vez em quando vem notícia de apreensão de arma, de apreensão de droga, tráfico de arma, tráfico de droga. De vez em quando aparece isso, porra. E aí sempre os infiltrados. Tudo é infiltrado. Todo de ruim são os infiltrados. Porra, que se prendam os infiltrados, então. Mas é importante que se prenda, que se mantenha preso se a lei disser que é para manter preso. Mas tem que ter rigor e tem que ter a criminalização de quem comete o crime. O que não pode é sempre ser tratado como arruaça. O que me irrita profundamente é ser tratado sempre como arruaça. Matam um ao outro e é tratado como arruaça, como briga de torcida. Não é briga de torcida. Não tem a ver com futebol. Léo Amioca, algo a falar sobre o tema? Não, é por aí mesmo, não é assassinato, né? Quando alguém está matando outra pessoa e teoricamente programar o local, de ter o encontro ali, de ter a confusão, eu acho que é nesse caminho, né? Não dá para aliviar. Vamos pegar um outro exemplo, claro que foi uma questão nacional, né? Primeiro dia do ano ali, várias pessoas entraram ali no Senado, né? Na Câmara, quebraram. O que é que aconteceu depois daquela situação? Foram atrás de todas essas pessoas. Isso tem que ser aplicado, entendeu? Quando tem um grupo de pessoas que está dependendo um patrimônio, seja particular, público, você tem que tentar coibir isso, pô. E é aquela coisa, entendeu? Uma coisa é algo pontual. Aconteceu uma situação, um grupo está irritado e foi lá e causou a situação. Isso aí acontece praticamente uma vez por mês, assim, de maneira para a gente ressaltar, entendeu? Para a gente ressaltar. Então, assim, cara, não é difícil. Agora basta quererem, né? Tentar que isso que aconteça de maneira tão sistemática como acontece. Sobre o que Minhoca falou, eu sempre lembro de uma matéria que Marcel Tito fez de uma confusão que teve no jogo Santa Cruz e CRB, uma briga que teve lá, e Marcel teve a sacada de pesquisar outras brigas e achou o mesmo cara. Né? Sim, foi no banco de imagens lá. O cara que estava envolvido lá já estava envolvido em outra briga. E assim, como é que quem investiga isso, um departamento só sobre isso, não consegue? É como o Fred falou, pô, como é que o cara com o rosto do cara em HD... Pô, é o cara da privada que já estava envolvido naquela briga em Alagoas, pô. É o mesmo cara. E era da privada daquele Santo Paraná, né? Que fala assim, uma pessoa. Mataram uma pessoa. E como é que o cara que agrediu a bombeira, assim, HD, e o rosto assim, Bin Laden? Porra, então, assim, tem muita câmera hoje em dia, velho. Enfim, tava... a impressão que eu tenho, eu estava até conversando com o Léo um pouco antes, falando assim, até a capacidade que a polícia tem. A polícia tem uma boa capacidade de investigação. E nesse caso, a impressão que dá é que ainda não é que seja método, não, mas é que ainda talvez não tenham entendido a gravidade do que é não combater isso como deveria ser combatido. É sempre paliativo, conter ali a briga, dar uma puniçãozinha, tirar uma bandeira e não tratar como um problema social. É sempre relacionado ao futebol, pô. É só relacionado ao futebol. Esse é o grande erro. Não desvinculam do jogo. Não desvinculam do jogo. O meu problema, eu sempre falo isso, assim, os crimes existem, eles são tipificados,
Não precisa criar um crime novo, porque os crimes que eles cometem são todos previstos no Código Penal há muito tempo. Então, assim, é individualizar a conduta, individualizar a pessoa, punir, aplicar sanção e acabou. Eu acho que eu vejo o Estado sempre muito preocupado em se especializar na polícia para reprimir o ato, reprimir dentro do espetáculo, reprimir no entorno, reprimir na condução. E eu não vejo o Estado criando um aparato preventivo de investigação. Você vê uma delegacia especializada. Aqui no Ceará, recentemente, começou um projeto de criar uma delegacia do torcedor. Essa delegacia que atendesse as ocorrências do estádio. Aqui tem o GTEP, né? O Juizado Especial do Torcedor. Não, mas não é uma delegacia... Não, estou dizendo o que tinha aqui, era isso. Pronto. Aqui tem o juizado e tem no DETOR, né, que é o núcleo do Ministério Público e tal, e a delegacia funciona em regime de plantão em dias de jogos. Mas uma delegacia... Já não é do torcedor, já está errado aí. Uma delegacia permanente, que ela funcione dando andamento às investigações, aos inquéritos que envolvam isso, que punam associações. Por exemplo, se você tem uma organização e 3 ou mais pessoas, que ela é criada para a prática de crimes, e você pode comprovar isso de várias formas. Você pode comprovar isso acompanhando a movimentação financeira, você pode acompanhar com base nas reuniões, nas propostas, nas músicas. Se a torcida cria uma música dentro da torcida, você olha lá, tem um núcleo ali de 3, 4 mil pessoas, o cara cantando, vem pra cá, vem roubar. Vem com a fulana, vem roubar. Meu irmão, tu tá se reunindo em grupo para teoricamente fazer apologia e cometer um crime. Pô, irmão, tu não pode existir. Tu não pode existir como instituição. Nesse caso, em instituições que realmente elas existem para a prática de crime, eu acho que elas devem... É o único caso que eu sou favorável à extinção. Nos demais casos, é punir e enquadrar nos tipos penais que já existem. E acabou, cara. Só que a investigação ela tem que ser permanente. A prevenção, a repressão... e não só criar esse órgão ostensivo de treinamento especializado, um batalhão, um grupo de policiamento especializado, que você lide mesmo com manada. Eu acho que precisa haver um trabalho de inteligência, que ele funcione não só durante as partidas, que ele funcione no momento que sai a tabela do campeonato, que existe uma equipe de profissionais, junto com o Ministério Público, de policiais, investigadores, de inteligência, o cara sempre diga assim, meu irmão, a tabela esse ano é essa. Nesse dia, o Sport vai jogar com o Ceará. A organizada do Sport é rival do Ceará, que é rival do Santa Cruz. Cara, a gente tem que procurar um plano para acompanhar esses caras. O que esses caras estão planejando? O que esses caras estão falando nas redes sociais? Qual é o trajeto que eles vão fazer? Onde eles estão marcando se encontrar? Eles estão planejando o artefato? Eles vão conseguir os artefatos lá com a organizada do Náutico? É isso que tem que ser feito, cara. Tem que ser inteligência, tem que ser acompanhado com inteligência. Mas isso no Brasil nunca existiu. E eu acho que foi uma coisa até que me motivou dentro dessa criação, dessa delegacia. A gente falava antes, né, Cássio, sobre por que eu moro no interior, se eu não teria vontade. Eu acho que uma das poucas possibilidades de eu morar na capital seria participar de um trabalho desse, uma implantação mesmo, da parte de implantação, um projeto científico mesmo, de criar essa delegacia. Se eu visse realmente que existisse uma ideia de criar um modelo efetivo, eficiente, que realmente acompanhe e não só vá depois tentar tanger mesmo como gado esse povo que está brigando, correndo no meio da rua. É isso, é muito complicado mas assim, já há muito tempo, sabe? Não tem... Os caminhos são muito claros para que nunca tenham sido atacados em sua origem. Isso é que é muito revoltante. É impressionante como tudo ainda é ligado ao jogo. Então, assim, toda vez que tiver delegacia do torcedor, operação do torcedor, não sei o que do torcedor, eu já me posiciono de antemão contra. Porque, para mim, o torcedor tem um princípio básico. O que é o torcedor? É o cara que sai de casa, né, vai para o ingresso, até para o bar, o cara pode ser um torcedor do bar. O cara sai de casa, vai para um bar, vai para um estádio, para torcer para o seu time ganhar. Se por um acaso, nessa torcida, eu chegar por causa do time e disser, meu irmão, tu é um merda, bababá, e eu for trocar burro com o cara, são 2 torcedores que brigaram. E que tem que responder pelos crimes que eles cometam, não importa se são torcedores ou não. E mesma coisa do cara que jogou o copo de água na cara de Chico. O cara não pode ser, tava com raivinha, não sei o quê.
você jogou um copo d'água na cara de uma pessoa. Responda. Estou dizendo que tem que ser preso, não. Ninguém vai ser preso por jogar um copo d'água de plástico na cara de ninguém. Mas responda o que tiver que responder por jogar um copo de água na cara de alguém. Agora, o integrante de organizada que está envolvido nisso daí, ele não sai de casa para ver o seu time. O objetivo número 1 não é que seu time vença o adversário. Ele não está indo para torcer. Existem outros fatores, outros códigos, outros objetivos. E esses objetivos são cantados. Estão nas músicas, estão nas bandeiras, estão nas postagens das redes sociais. Não é nada escondido, pô. Não é nada escondido. É tudo claro, cantado. Pelo contrário, é multiplicado. E aí fica torcedor que não sei o quê. Porra, punição. Quem paga as contas são os clubes, mas muitas vezes são coniventes mesmo, então que paguem a conta. E os torcedores comuns, os torcedores, né, que acabam tendo restrições, né, relacionadas ao clube. Então, mas as organizadas estão aí, impunes. Já aconteceu o momento da jovem processar o esporte, pô, colocar o esporte na justiça. Isso aí é um... Teve isso, né? Qual foi? Foi por quê? Eu não me lembro esse caso, mas teve. Colocou o clube na justiça. Colocou o clube na justiça. Sabe? É muito complicado, mas aí chega a eleição, aí permitem festa da bateria, aniversário da bateria, não sei de quem, dentro do clube, e é um ciclo que se repete, se repete, se repete, se repete, se repete, se repete, e nada muda, tá? Estão lembrando aqui no chat, né, que foi na gestão Martorelli, que ele e Arnaldo, no final das contas, foram os únicos que fizeram enfrentamento verdadeiro, né, a esses grupos. E foram os únicos que realmente conseguiram diminuir a presença da ilha. No caso de Arnaldo, talvez a única... talvez o único prudente, correto, feito na gestão. Porque ali acabou, mingou mesmo. Uma série de atitudes que conseguiu, de inclusive encarecer o ingresso no setor, prejudicou outras questões, mas existia uma guerra declarada ali. Tá?